Ou seja, e este adulto que, na verdade, vai ajudá-lo a construir um valor moral, é este adulto que vai dizer para ele que sabe qual é o princípio pelo qual se age, não é? Então, não é o adulto sabe a hora que ele tem que tomar banho, o adulto sabe o melhor remédio, ou devia saber, né? O melhor programa para ele assistir na televisão, a melhor hora para ele dormir depois do... Né? Nós nos O adulto tornamos, precisa saber. muitos adultos, na verdade, são crianças crescidas que estão aproveitando a vida agora, né? Agora, parece que não querem ter esses limites também. Aí não limitam, porque se eu tiver limite, ou se ele tiver limite, vai incomodar minha liberdade também. Nós estamos... Agora, olha só que interessante, porque o que eu vou fazer é limitar a ação e dizer qual é o princípio. Então, se toma banho todos os dias, se assiste TV até determinado horário, não é? Então, eu vou dar a ele, se eu dou a ele por outro lado, se eu dou a ele o princípio, né? Ou seja, não se abre mão disso. E se ao mesmo tempo eu permito que este sujeito exerça a sua capacidade de pensar sobre a própria situação, de ter essa raiva manifestada de outro jeito, porque ele vai manifestar. Então, qual é a diferença do ser humano, não é, professor? A diferença é o ser humano consegue representar em palavras aquilo que ele sente, não é? Então, diria lá o Peter Gay, não é? O dia que o homem xingou o outro, criou-se a civilização. Ou seja, ele transformou em símbolo. Então, filho, eu estou vendo o quanto você está bravo, o quanto você não quer tomar banho. Mas é preciso agora. Então, qual é a diferença de falar isso para o filho? É reconhecer essa energia que vem aí, essa raiva que vem. E dar a ele condição de se entender. Mas dar a ele o limite até onde ele pode ir. Então, eu posso dizer para ele, você prefere tomar banho sozinho, você quer que eu leve você? Ou seja, mas de uma coisa eu não abro mão, você vai tomar banho, não é? Mas, ao mesmo tempo, dar a ele uma oportunidade de escolha é dar a ele a capacidade de pensar. Você consegue tomar consciência da tua necessidade, daquilo que é necessário você fazer. E coisas muito simples, né, Luciene? A gente, olha, você vai tomar banho. Você quer tomar agora, você vai parar nesse estágio do game, você vai esperar a próxima fase. Que momento? Mas você vai tomar banho. Sim. Escolhe. E aquilo que é possível, não é? Entre aquilo que é possível. Aí vem um problema muito grave. Enquanto os pais e os educadores, os adultos, de modo geral, não se posicionaram a respeito, o entretenimento enxertou esse espaço vazio. Claro. O entretenimento catequizou as crianças dessa nova geração. Você consegue perceber no linguajar da criança quanto essa inversão de valores faz parte hoje do cotidiano dela. Então, até uma simples ordem, como vai escovar os dentes, tem hoje uma barreira para a criança que ela já está tão numa sociedade de deveres, ou melhor, de direitos, né? Eu, quando estudei há muitos anos, criança, eu aprendi mais deveres do que direitos. Hoje a criança aprende mais direitos e ela tem esses direitos, ela manifesta esses direitos, ela se vale desses direitos. E os desenhos, os filmes, eles argumentam esses desenhos, esses direitos. A ponto de o novo entretenimento ele tem essa inversão de valor. O que acontece? Você tem o herói, hoje ele é menos expressivo, o vilão é o brinquedo mais vendável, ele tem mais atrativos, ele tem mais acessórios. Ele vence indiscriminadamente. Ser bonzinho não é bom. Não é bom e não vende, né? Não vende nos dias de hoje. Você tem na internet hoje esse fenômeno da celebridade instantânea, que nada mais é do que pessoas que fazem algo banal, ridículo, se expõem, tem um número de visualizações enorme, e a criança quer fazer parte desse mundo, ela quer aparecer para esse mundo. E o pai, muitas vezes, não tem controle desse mundo. Deixa eu aproveitar esse ponto, então, para colocar a pergunta da Marli. Ela diz, olha, o meu neto tem 14 anos, é muito envolvido com tecnologia, muito reservado, solitário, poucos amigos, não se interagem nem com a sua irmã de 8 anos. Como devo agir? Ela já diagnosticou, né? Só falta tomar a decisão, ela já viu todo o erro. De fato, ele está imerso e é muito atrativo. O Lécio, as escolas hoje, a Luciene bem fala muito dessa dificuldade que a escola tem em falar mesmo a linguagem da criança, então recorrendo à tecnologia, que nada mais é do que a criança sair da sua plataforma tecnológica e entrar na escola e se contaminar ainda mais. Mas falta uma conjugação entre a técnica e o humano.
uma avó talvez se sinta receosa de tomar uma atitude, e o Ivan já deixou claro que a atitude será benéfica. Não é? Então, a gente precisa entrar nesse mundo tecnológico da criança e não ter medo de ser gente nesse mundo. Parece para a gente uma coisa estranha também. A gente também se sente um pouco invasor, talvez, meio ET, mas eu não entendo o que está se passando. Mas não precisa entender. Vocês acabaram de falar dos limites, da criação do senso crítico, que quando um pai, quando uma avó, quando uma tia, como uma mãe, chega e olha, você vai tomar banho, vamos ver que horas, mas você vai. Larson, existe no meio disso tudo uma complicação que é sociopolítica. Ele estava falando em direitos, então hoje você vê a impunidade, a grande impunidade, acontecendo também dentro de casa, né? Sim. Nós proibimos pais de dar palmadas porque alguns batem e continuam batendo nos filhos, não gostam dos filhos, agridem, quebram o braço. É uma coisa muito complicada. Mas as pessoas hoje começaram a ter medo das relações. Você vê o jeito que as pessoas se casam. Elas já se casam separadas. Percebe? E outro dia alguém me contava que agora também eles fazem presentes separados, porque se separar eles pegam os presentes. Então, não é verdade, nós temos é uma loucura. medo das relações. Então, nós temos medo do afeto, nós temos medo do apego, nós temos medo de cuidar, porque cuidar é trabalhoso, complicado, barulhento, mas necessário. Mas como nós começamos a ter também a influência pela mídia de um problema social, político, que é essa coisa de não pode ter desprazer e todo mundo tem direito. Essa coisa também invadiu a cabeça dos pais, da avó, dos professores e de todo mundo. Outro dia a TV mostrou uma briga de uma cidade aqui perto, em Paulínia, de duas meninas numa sala de aula. E o pobre do professor, sem saber o que fazer, porque se ele fizesse alguma coisa com duas menores, provavelmente ele ia ser massacrado pela mídia, percebe? A começar e todo pela mundo mídia, cobrou dele não ter feito, mas ele não podia fazer. Então, nós temos medo das relações, nós temos medo do cuidado, porque quando a gente cuida de alguém, a reação primária que essa pessoa tem, seja adulto, adolescente, criança, quando a gente interfere na vida do outro para cuidar, o outro reage mal, ninguém quer ser cuidado. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos ausentando desse critério, dessa linguagem importante que é cuidar. Os professores dentro das escolas, eu tenho tido contato com escola classe AAA e escola classe Z. Eu até contava para eles que o ano passado eu passei numa escola classe Z trabalhando voluntariamente. Os professores têm medo dos alunos, eles têm medo da direção, eles têm medo dos pais e eles começam a parar de cuidar, às vezes até parar de cuidar do ponto de vista pedagógico. Então, assim, nós criamos uma sociedade, Lipovetsky, Bauman, Charles Melman, que são pessoas que estudam esse movimento terrível que nós estamos vivendo hoje. Nós criamos uma sociedade onde o prazer tem que ser vivido a qualquer custo, mesmo que seja o custo da morte. Sim. Olha quantas mortes de jovens aí num carro bêbado. E o sentimento de cuidar, ele ficou envelhecido e mal tratado. Então, quando eu recebo pais, ou quando eu vou conversar com professores e digo que eles precisam intervir, como eu diria para essa avó aí, precisa entrar lá dentro, chutar a porta, desligar e vem aqui, vem jantar com a gente. Esta coisa que parece autoritária, ela é a manifestação de uma preocupação, de um cuidado. Exatamente. Ela corre risco de ser agredida, né? Também tomando esse tipo de atitude. Sim, mas, sim, mas a manifestação do cuidado, a manifestação do amor é pelo limite. Eu não consigo
deixar alguém que eu amo seguindo como se fosse a revelia, como um kamikaze, indo para uma situação de um abismo e eu não faço nada. Eu vou correr meu risco. Nem que seja olhando nos olhos, sentando com ele e falei, vem cá. Não, só que tem que... quando a acusado Luciene de ter falou do participar, né, quantas vezes eu sentei do lado, na TV, com a minha filha, e disse, escuta, isso aqui tá legal? O que você acha disso? E questionei e fiz ela pensar e queria que ela dissesse por ela mesma. Me diga, o que você está vendo? Qual é o lado bom? O que você colheu? Aí a gente intervém de alguma forma. Você faz aquela pessoa vir para fora. Vem cá, sai da paralisia só de esponja. Inclusive, né, o que você está sentindo? Prazer. Mas você está percebendo o que está te dando prazer? Alguém está machucando alguém, alguém está traindo alguém está mentindo para alguém. E por que isso está lhe dando prazer? Porque é igual ao que eu estou vivendo aqui fora. As mentiras, o poder sobre o outro, que nasce o bullying aí, né? O poder sobre o outro. Nosso tempo já acabou, a gente vai para o intervalo, mas é muito bom ver vocês com essa competência, com essa pesquisa, com esse nível, todo, falando aquilo que a gente fala do feijão com arroz. Sabe, gente? Gente continua sendo gente. Nós continuamos sendo humanos. A gente não pode ter medo de um. Não estamos criticando você não, viu, Marli? Mas a gente tem que amar os nossos e intervir mesmo. E isso é próprio de cada um de nós. Quem ama, cuida. Já cantava o poeta, né? Vamos para o intervalo, a gente volta já já.